Coordenadora da rede pública, Daniele conquistou o respeito dos professores atuando no ensino médio. Essa história vai te inspirar e essa história também vai te ensinar. Seja muito bem-vinda, coordenadora comprometida, nesta semana especial de inscrições para o método Liderar com Sutileza, um programa de acompanhamento e orientações que faz com que qualquer coordenadora tenha segurança para lidar com os professores em menos de um mês. Eu sou a Marcélia e nesta live eu vou te apresentar a coordenadora Daniele. Daniele é uma coordenadora líder ouro que em menos de um mês conseguiu liderar com sutileza, tendo segurança com os professores. Daniele atua na rede pública e vai contar como ela conquistou o respeito dos professores no ensino médio. Tenho certeza que essa história, além de te inspirar, tem muito a te ensinar. Deixa eu trazer a Daniele para a nossa conversa. E claro, não posso deixar de parabenizar você, líder ouro, que fez a sua matrícula no método. Seja muito bem-vinda. E você que quer saber mais sobre o método, quer também fazer a sua matrícula, o link está na descrição deste vídeo, também na bio do perfil do Instagram. Bônus especiais com desconto, mas é por tempo limitado. Deixa eu trazer a Daniele para a nossa conversa de hoje. Dani, vou enviar para você um convite. Agora sim, deu certo aí, Dani? Consegue me ouvir? Vocês travam um pouquinho mesmo, gente. Deu? Aqui parece que eu consegui te enviar, mas às vezes o Instagram demora um pouquinho para conectar. Tá certo? Nós vamos falar sobre uma questão importante no ensino médio, o respeito dos professores, não é? O respeito sobre o papel, sobre ouvir a coordenação, sobre aceitar as orientações, até mesmo sobre aceitar quando a coordenação, ela pontua. Existe muitas vezes a crença de que, você é pedagoga, você não é especialista. Como é que então a Daniele conseguiu? Ela vai nos contar. Dani, eu vou enviar para você. Tá me ouvindo? Agora estou. Boa noite. Boa noite, você consegue me ouvir? Consigo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, e você consegue me ver também? Sim, sim. Maravilha. Deixa eu ver se está tudo bem com as pessoas que estão nos acompanhando, porque no Instagram eu não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir. Mas eu sei que quem Ó, está assistindo consegue ver nós duas. Às vezes acontece. Deixa eu ver aqui. Coordenadoras comprometidas, me digam, vocês estão vendo a Dani e também estão me vendo, por favor? Coloquem aí. Sim? Sim, Nilva. Consegue nos ver, por favor? Nos ver e nos ouvir? Só confirmando para iniciarmos. As pessoas conseguem aqui. Tudo bem com o nosso som, Paty? Por favor, nossa imagem. Quem pode aqui responder para eu saber? Sim, obrigada. Então, maravilha. Dani, seja muito bem-vinda. Que bom estar com você aqui. Vai ser um prazer imenso conversar sobre um assunto muito importante, né? O respeito dos professores, você enquanto coordenadora no ensino médio na rede pública. E Dani, para quem não te conhece, por favor, então se apresente, Daniele. Há quanto tempo na coordenação? Onde que você mora? boa noite, pessoal, novamente. Eu moro no interior do Rio Grande do Norte, né, um estado do Nordeste. Eu estou na coordenação desde 2020, naquele caos que foi a pandemia, né? Então foi bem complicado mudar de função diante daquilo tudo que estava acontecendo. E aí, o meu contexto na escola é o seguinte: eu era professora já da escola, porque a escola tinha ainda uma modalidade que era o normal, ensino médio normal, né? Acho que nem sei se todo mundo aqui conhece essa modalidade. Mas, enfim, ele tinha a necessidade de um pedagogo ainda na escola, né, para o ensino médio. E aí, eu vim para cá por isso. Só que em 2019, essa modalidade acabou. E eu tive que retornei no início Opa, de 2020. falhou um pouquinho o seu áudio. Vocês estão me ouvindo? Desculpa, só um pouquinho, Dani. Falhou um pouquinho o seu áudio. Você tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Sim. Pode falar. Aí desde 2020, pode falar. Aí, cargo de pedagoga, você pode repetir só um pouquinho, por favor? Pronto. Eu saí em 2020 da escola porque essa modalidade não existia, quer dizer, no final de 2019, né? Essa modalidade ela deixou de existir. Então, na escola de ensino médio, eu não poderia ficar como pedagoga. Fui para outra escola ainda, fiquei 2 meses lá e retornei em março de 2020 para a coordenação da escola. A escola estava sem o coordenador,
há muito tempo, muito, muito tempo, né? O Estado do Rio Grande do Norte ele tem uma figura que é o apoio pedagógico. Eu acredito que os outros estados chamam de supervisão, não é isso? São Sim, trabalhos que se correlacionam, mas o coordenador mesmo em si não existia na escola. Cada apoio pedagógico era em um turno, um vespertino e outro no noturno. Então acabava que cada um dava conta do seu trabalho, do seu horário. E voltar para a escola nessa função, na escola de ensino médio, foi muito desafiador. Até então eu tinha uma visão diferente, né? Por já estar na escola, eu pensei que seria mais fácil, mas eu acho que é bem mais difícil. Porque a partir do momento que você muda a função, a gente não muda o cargo, continua sendo professor, né? Mas no momento que você muda a função, você não é mais visto como um par, infelizmente. E desmistificar isso foi muito difícil, muito difícil. A escola com muitos professores experientes, alguns foram meus professores. E a figura do pedagogo, ela não é bem aceita nas escolas de ensino médio. Não sei se é uma realidade de outros estados, mas na realidade que eu vivo, ela não é bem aceita. Nós não somos respeitados. Né? É um trabalho muito intenso até conseguir esse respeito. E aí. nossa, Dani. E aí, só vou fazer um parênteses aqui na sua fala, porque é muito importante o que você falou, né? Parece que é mais fácil quando a gente atua na coordenação e aí, na mesma escola em que a gente foi professora. Só que aí muitas vezes existe uma crença, como você disse, que a coordenação ela não é vista mais como par, né? Como os pares ali dos professores, uma vez que ela continua sendo professora, como você disse, mas muda a função. E esse momento, ele é muito difícil, ele é um momento muito intenso para a coordenação, né, Dani? É muito desafiador, porque a gente cria muitas expectativas, né? Ah, eu me dou super bem com meus colegas, eu tenho uma boa relação, e de repente você começa a se sentir hostilizado mesmo, né? Não aceito. E o trabalho tem que ser feito em que sentido? Não é a pessoa, Daniela, que eles estão rejeitando, é a figura desse coordenador que não é clara dentro da comunidade escolar. É muitas vezes visto como alguém que está ali só para cobrar, só para mandar, só para pedir coisas, sem dar assistência nenhuma. Foi bem desafiador, assim. E aí, Retornamos. pode Pode falar. completar, desculpa. Aí, nesse contexto, né? Você na coordenação, no ensino médio, aí com essa resistência da equipe em aceitar o cargo da coordenação, uma escola que antes nem tinha, não havia esse cargo da coordenação. Você então tinha quantos professores, Dani, por favor? Na época eram 13. 13 Só um professores. detalhe, eu não tinha experiência nenhuma de ensino médio. Eu não tinha experiência de ensino médio, né? E a escola passando por muitas mudanças, com todas essas reformas que estão vindo aí para o ensino médio. A escola já era piloto desde 2019. Então, foi bem complicado, bem complicado. Me apropriar do que estava proposto para a escola e, do outro lado da gangorra, tentar convencê-los a ajudá-los, né? Sim. Professores muito experientes, assim. Então, a resistência em aceitar sugestões, que depois eu entendi que não eram sugestões, né? Foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo. E fiquei 2 anos ainda, quase 3, nessa luta, porque a gente recebe das secretarias, recebe aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem as regionais, a gente recebe muito documento que norteia muitas situações, mas como a gente diz no método, papel aceita tudo, papel aceita tudo. E a coordenação ela vai muito além disso, né? Sim. Principalmente lidar com pessoas, com seres humanos. E chegou uma hora que eu tenho que procurar ajuda, só o documento não vai me ajudar, não. Sim, Dani. E aí, então, nesse cenário, né, de 2 anos na coordenação, lutando para conquistar o seu espaço com os professores, ser respeitada aí pelos professores do ensino médio, você lembra de alguma situação que você falou, meu Deus, eu acho que eu não sei se eu vou continuar, se eu desisto, em algum momento bem desafiador com seus professores? Muito. Ano passado, no início do, no final de 2023, na verdade, a escola recebeu a proposta, que não era uma proposta, né? Assim, muito veladamente, mas recebeu a proposta de fazer a transição para o integral, que é uma meta do Plano Nacional, né? Para o ensino médio. Para quem não é coordenador de ensino médio, é uma meta do Plano Nacional que até
2025, as escolas estejam, 50% das escolas de ensino médio sejam integrais. E foi muito desafiador, por quê? Porque essa proposta, ela é trazida para a comunidade escolar. É votado, é conversado diante da realidade da escola. E na hora de fazer a adesão, muitos concordaram, né? Porque na cabecinha era só a expansão do tempo. E, na verdade, não era. Quando a realidade chegou de começar com o integral, de trazer mudanças pedagógicas, metodológicas, foi muito difícil de Aí fazer você eles se depara entender. com uma resistência ainda maior, né? Mudaram o sistema, mudaram todo um formato, uma organização, num grupo no qual já nem aceitava você enquanto coordenadora, porque não havia o cargo de coordenação antes, né, Dani? E quando foi que nesse momento o método Liderar Sutileza ele chegou para você na sua vida? Como é que foi esse processo? Eu já conhecia, na verdade, eu comecei a seguir as meninas. Eu acredito que bem quando elas começaram, né, no período da pandemia, eu vi algumas lives assim aleatórias, né? Só que naquele momento, para mim, não fazia muito sentido. Não fazia muito sentido. E aí, quando chegou nesse ponto de só o documento, só a regional, só a secretaria, não estava dando mais o subsídio que eu precisava, eu comecei a acompanhar as meninas mais de perto, né? Isso tem um ano e um pouquinho. Como tem mais de um ano e meio isso. Eu comecei a acompanhar as meninas mais de perto. Estava sempre olhando as lives, e sempre tem muita dica boa, né? Mesmo para quem não está no método ainda. Começou a me chamar a atenção. Mas isso aqui é interessante. Vou ficar acompanhando mais de perto. Porque realmente, gente, eu não conseguia mais ver estratégia, assim, eu não tinha mais o que fazer, como a gente diz aqui. Eu não tinha mais onde buscar, não tinha mais argumento. Assim, o pessoal de ensino médio, cada professor é de uma disciplina específica, de uma área específica. Então, era questionado o seguinte: como é que você está me dizendo para mudar algo que eu faço assim desde sempre? Você nem sabe o que você está falando. Você é pedagogo, você não entende isso aqui, não. Isso era um balde de água fria. Assim, tinha dias que eu dizia, meu Deus, eu realmente não sei o que eu estou dizendo, que eu vou dar palpite numa aula de química, por exemplo, né? Só que isso para mim também não era claro, que eu não ia intervir no conteúdo, e sim nas estratégias, nas possibilidades, diante do diagnóstico que a escola tem, que o professor tem desse aluno. Para mim também foi um trabalho de desconstruir muita coisa, porque eu também não entendia que eu precisava fazer essas intervenções, né, com essa parte pedagógica. Então, Dani, esse é importante que você falou agora, né? Às vezes quem está nos assistindo agora está exatamente nesse momento de não entender que precisa aprender a lidar com o professor, né? Talvez seja o momento de quem talvez esteja aqui nos assistindo. Então, nesse momento, você fala assim: poxa, eu também não entendia que eu precisava aprender a lidar com os professores, a ter estratégias para ajudar os professores do ensino médio, a me posicionar com segurança. E foi nesse momento, então, que você começou a ter mais atenção para as aulas aqui no método, é isso? E isso foi quando eu percebi a necessidade de aprender a aprender, porque para que a gente possa ensinar, né, a gente precisa aprender muita coisa. E educar educadores é uma tarefa muito desafiadora mesmo. Uma das mais difíceis que eu já recebi, porque a gente precisa desconstruir muita coisa. Precisa buscar ajuda, precisa aprender a dizer não, né? Precisa aprender a se organizar, precisa aprender a ouvir, que nem sempre é resistência, só a resistência. O professor é igual aluno, ele não vai dizer que não sabe, principalmente esses que têm anos aí de cadeira, como muitos que tem aqui na escola. Na época eram 13, hoje são 20, porque a escola vai Gente, ampliando a modalidade e vai ampliando o número de sim. professores. Então, assim, Ô, ele não vai Dani, dizer não sei fazer. sim, Daniela. Exatamente. E aí você falou um ponto importante. É desconstruir, é aprender, não é? Enquanto líder pedagógica, para poder ajudar os professores. E aí, liderando com sutileza todo esse desafio que você enfrentava antes, que era a resistência dos professores, a mudança do ensino integral, em aceitarem o papel da coordenação. Liderando com sutileza, você teve segurança para lidar com os professores? Sim, hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Assim, tem momentos que
a gente tem conversas difíceis, né? Foi outra coisa que eu aprendi. Algumas conversas, embora pareçam um pouco mais delicadas, mas elas precisam acontecer com sutileza, claro. A gente não precisa ser ríspido nem grosseiro com ninguém. Mas algumas conversas, elas precisam acontecer para que fique claro o objetivo da mudança da ação. Por que que isso tem que ser feito, né? Sim. Para que tem que ser feito? Ô, Porque só dizer que tem que fazer também não vai adiantar. sim. Não, tem que fazer porque tem que fazer. A imposição, Enquanto o professor né, não Daniele? atribui isso, enquanto ele não atribui sentido do porquê que essa mudança é necessária e que benefícios, né, Marcela? As meninas estão sempre falando isso pra gente, que benefícios essa mudança de postura vai trazer, que benefícios essa mudança de estratégia, de Isso. E metodologia, vamos o que, que falar isso então vai de trazer de benefícios. Vamos falar de benefícios, Daniele. E aí, quais foram as mudanças? Então, quais foram os benefícios a partir do momento que você se apropriou do seu papel, sabendo lidar com o professor com segurança, né, liderando com sutileza? O que que mudou? Aquele professor que não aceitava, que contestava até o seu papel enquanto coordenadora, o que que mudou no respeito e na parceria com os professores? Então, hoje, Marcela, eu consigo, numa reunião, numa jornada pedagógica, eu consigo que eles me ouçam, né? Parem para ouvir. Sempre tem um alecrim dourado que traz algum questionamento. Mas isso é natural e é normal quando a gente lida com pessoas. Mas hoje eles não rebatem mais com aquele argumento. Você não sabe o que você está tendo, você é pedagogo, você não tem nada de ensino médio, não sei o que o pedagogo está fazendo na escola de ensino médio. Porque eles também perceberam a mudança, que hoje eu tenho embasamento, hoje eu falo com segurança, eu tenho evidência sobre o que eu estou falando. Eu não estou falando só do que eu vi um caso pontual. Estou falando de uma realidade concreta, estou falando com base em dados, em estudo, em pesquisa, em compartilhar a experiência com outras pessoas que vivem a mesma realidade. Ô, Daniela, e aí você falou um ponto que eu queria também chamar a atenção aqui. Ah, antes os professores, eles rebatiam, né? Então, na verdade, os professores, eles até, quando a coordenação ela não consegue se posicionar com segurança, como você agora tem esse domínio do seu papel, os professores, eles questionam muito, eles não aceitam o que a coordenação ela propõe, e isso hoje não faz mais parte da sua realidade, é isso? Não, hoje não. Hoje a gente consegue, conversando, né, explicando o motivo. E olha que é uma equipe bem diversa, assim, uma equipe muito mista, né, de personalidades mesmo. E lidar com gente não é simples, não. Mas hoje a gente consegue mostrar para o professor o porquê, né, que tem que ser feito e como tem que ser feito. Porque antes a gente não conseguia. Eu mesmo ouvi muitas vezes, eu não vou fazer isso não, eu tenho para que fazer isso. Não vou fazer isso não, não faz o menor sentido, isso é só mais trabalho para fazer. Isso é só mais coisa que vocês estão pedindo, sabe? Não dá a menor importância, assim. Sim. Não E atribuir assim, sentido. e essa realidade que você está trazendo, né, Daniele, dos professores questionarem, duvidarem, não aceitarem, é algo que vai perpetuando anos e anos na coordenação. Se a coordenadora não souber o seu papel, não souber liderar a sutileza na sua comunicação, na sua organização, quando você entrou no método, você sabia qual era o seu papel ou você descobriu o real papel da coordenação através do método? Eu descobri através do método. Eu não tinha a menor ideia, né? Realmente do que era a coordenação. Porque muitas vezes a gente entende que, enquanto professor, quando está só na função do professor, muita gente acha que é uma promoção, né? É uma promoção hierárquica e não é bem assim. Ele tem muitos ônus. Eu aprendi a gostar da minha função, gente. Mas quando eu comecei, tinha dias de eu me desesperar. O que, que eu estou fazendo aqui? E eu aceitei, a princípio, mudar de função porque eu queria ficar na cidade onde eu moro. Né? Não queria ser transferida para outra cidade. Mas eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Assim, eu recebi muita instrução na época, instrução mesmo, que era bem técnico, do meu antigo diretor, mas assim, o diretor, ele não, se ele não passou pelo cargo da coordenação, pela função da coordenação, gente, são papéis totalmente distintos, né? O diretor também tem muita coisa para fazer, mas se ele nunca vivenciou a coordenação, ele não tem como me ajudar com o seu papel. Ele não tem. Então, o que me fez enxergar o que é meu e o que é do outro foi quando eu entrei no método realmente. Fazer como
Eu ouvi uma vez, nas primeiras aulas que eu assisti, nem estava ainda, né? O coordenador ele não tem que fazer a roda girar, ele tem que garantir que ela gire. Eu nunca esqueci isso na série. Que Nunca esqueci, incrível! nunca esqueci. Porque, assim, na minha cabeça, eu tinha que sair fazendo tudo para todo mundo. Ser um bom coordenador era fazer tudo para todo mundo. E aí eu saía, comecei lá em 2020, né? 20, 21, 22 até 2023, quase o finalzinho. Foi quando eu fui começando a me dar conta de que aquilo não estava funcionando. Eu saía fazendo o de papel de todo mundo e o meu ficava por fazer. Um exemplo disso foi quando a gente terminou o triênio da gestão e a gestão precisa fazer um relatório dos 3 anos, né? E quando chegou na parte pedagógica, no final do ano, gente, um caos. Um caos. Final de ano em escola, vocês sabem, né? E ainda tinha esse relatório para fazer. E quando chegou o dia 27 de dezembro, o pessoal da regional, cadê o relatório de você? Ainda tá pronto? Não. E eu, gente, eu fiz tanta coisa e o meu ainda tá lá para fazer. Porque o meu, o do coordenador, ninguém ia fazer. Ninguém ia fazer. Ficou lá. Então, assim, foi algo que eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu preciso de ajuda urgente. Urgentemente, Preciso porque o meu tá de ficando. ajuda. Isso é importante. Então, chega um momento na vida, né, na coordenação, que a gente fala, meu Deus, não dá para ficar como está. Eu preciso realmente aprender a lidar com o professor, aprender a ser uma boa coordenadora, porque não é fazendo de tudo na escola que eu vou ser uma boa coordenadora. E aí você falou assim, Marcela, eu já acompanhava vocês nas redes sociais. E quando foi que você tomou a decisão de fazer a sua matrícula no método? Quando foi que você falou, não, para mim já deu, agora é a hora? Quando foi que virou a chave? Então, foi lá em 2023, né? Ainda eu estou há um ano no método e eu cheguei num ponto que eu realmente não sabia mais o que era meu, o que era do outro. Né? Eu acabava fazendo funções do professor, como, por exemplo, alunos da NE, né? Alunos com necessidades especiais. A escola não tinha essa realidade. Essa realidade começou a chegar para a escola no pós-pandemia. E eu me via fazendo atividade para esses alunos, porque era mais rápido, era mais prático colocar a mão na massa e fazer do que ficar me desgastando. No meu entendimento, na época era isso. Eu não vou ficar me desgastando pedindo para ele fazer, ele não vai fazer, o menino vai ficar sem atividade, vai ficar ocioso. E aí, assistindo as lives, eu percebi que não era. Essa era uma das funções que não era minha. Né? A minha função, no caso dos alunos com NE, era orientar o professor para que ele fizesse a atividade. Até porque quem tinha o conhecimento específico dentro das disciplinas de ensino médio é ele. O que eu podia fazer com esse professor era fazer análise do diagnóstico do aluno, buscar estratégias, como que o conteúdo poderia ser adaptado para esse menino. Mas a atividade não era função minha fazer. E isso aí me tomava um tempão de fazer outras coisas. E Me aí, isso é tomava importante, porque talvez quem esteja nos assistindo está exatamente nesta situação também, de fazer pelo professor para evitar ter que pedir, e chega uma hora que já não sabe mais nem qual é o meu papel, o que não é, e aí a gente percebe e fala, poxa, para onde que eu vou parar se eu continuar desta forma? E como que era o seu dia a dia, a sua organização nesse momento? só para concluir aqui Ah, o exemplo. Né? Quando a gente deixa de ensinar, nem sei se a palavra é essa aqui, mas quando a gente deixa de orientar o professor algo que a gente sabe que ele consegue desenvolver e fazer, a gente está aleijando ele, porque está podando o crescimento dele, né? Ele vai resistir a primeira vez, vai resistir a segunda, mas a gente permanece insistindo. Orienta, vê se fez, ainda tem algo que precisa ser melhorado, não, professor, vamos aqui, vamos sentar. Você melhorou, né? Avançou, ótimo, parabéns. Mas a gente ainda precisa avançar nisso aqui. Você fala, pode repetir, Marcela, a pergunta só? Eu claro. acho que eu perdi o. Isso é importante. Não, não, vou pegar o gancho do que você disse, né? A coordenação ela acha que está ajudando, fazendo no lugar do professor, e na verdade está limitando a prática. E aí eu perguntei, Daniele, para você, como que era a sua rotina na escola, com os professores do ensino médio, sem saber liderar com sutileza? Era um caos, assim, era aquela coordenadora bombeira mesmo, né? Apagando incêndio toda hora. Vocês pensem aí, tá todo mundo voltando de um pós-pandemia, voltando de uma pandemia aí, que a sociedade entendeu que a escola tinha que estar à disposição 24 horas.
era WhatsApp, era e-mail, era computador, tudo. Só que a escola, ela é viva, gente, é totalmente diferente. E foi algo que me chocou muito. Porque enquanto estava lá no período remoto, eu conseguia assistir uma live, responder a mãe do menino aqui, minha coordenadora geral mandava um e-mail, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com muita dificuldade, eu conseguia ouvir a live, responder no WhatsApp, abrir o computador aqui e estava olhando a demanda do e-mail. Só que quando a escola voltou para o real, gente, tava eu tentando terminar um documento aqui, chegava um menino batendo na porta. Isso quando batia. Empurrava a mão na porta. Olha, fulano tá... Aluno de ensino médio. Aluno de ensino médio, ele quer testar todos os limites, né? Então, eu chegava e era aquela desordem. Você falando pro professor, olha, fulaninho não tá... Não tem mais o que fazer com ele, não. Vou tirar da sala. Tudo ao mesmo tempo. E eu queria, porque na minha cabeça, ser uma boa coordenadora, é dar conta de tudo ao mesmo tempo. Era um caos. Chegava o final do dia, chegava o final da semana, corria e esgotada e ainda com a sensação que não tinha nada feito. Porque eu não tinha uma coisa que o médico me ensinou de tantas, eu não tinha uma coisa essencial, eu não tinha agenda. E quem não tem agenda, né, Marcelo? É a agenda de outros. Eu não tinha tempo para nada, para nada. Porque toda hora, gente, escola, toda hora vai ter algo urgente, importante, tem que ser agora. E eu acredito que não é assim. Sim. Né? A gente consegue, é um exercício, mas a gente consegue organizar o tempo. E aí, Fazer gestão de tempo, que é uma das coisas Dani, importantes. isso que eu tocar nesse ponto agora, que é a gestão de tempo, porque muitas vezes quem está assistindo vai pensar que é só comprar qualquer agenda, qualquer planner que vai resolver. É ter a agenda e a gestão de tempo diária. Foi isso que mudou? E como é hoje para Isso, você também essa rotina? isso. Minha rotina hoje é muito diferente. Por quê? Porque o método me ensinou em relação à agenda, né? Se a gente não elencar o que precisa ser feito com ordem de prioridades, né? O que é urgente, o que é importante, o que é prioridade, o que eu posso fazer e o que eu posso delegar para alguém fazer, a gente não consegue organizar o trabalho pedagógico da escola. Porque tudo na escola reflete no pedagógico. Só um minuto, gente. Tudo na escola reflete no pedagógico. Se faltou o lanche é pedagógico, se teve problema no ônibus, isso eu estou falando da rede pública, tá, gente? Teve problema no ônibus, é pedagógico. O professor está doente, é pedagógico. Não tem um professor para a disciplina, é pedagógico. Então, se a gente não conseguir gerir o tempo, a gente acaba que corre, como eu fazia antes. Corre dentro da escola, tem dia que a gente parece que correu uma maratona. Nossa, Chega o final do dia, o final da semana, com a sensação de que não fez nada. mãe. E isso é E que vai Dani, desgastando a gente de um jeito assim, de se sim, sentir improdutivo mesmo. improdutivo. E a gente corre a maratona, mas não vence a maratona. A gente perde E no final, né? cansa. Exatamente. E hoje a sua rotina, ela é como? De que maneira hoje você consegue lidar com os professores, com as demandas aí do contexto público no ensino médio? Hoje, a agenda ela me ajuda muito, né? Aprender a organizar a agenda, como eu já disse, foi algo que mudou demais a minha rotina dentro da escola, porque me ensinou a aprender a dizer não. Não é dizer não, não vou fazer, não vou atender, né? É explicar para o professor. A agenda da coordenação essa semana é isso aqui. Professor, nesse momento agora, o professor chega com uma demanda que para ele é urgente, importante, o mundo está pegando fogo na cabeça dele. Aí você vai olhar para ele e dizer, professor, nesse momento agora eu estou atendendo essa demanda aqui. Mas está horário, no meu dia ou amanhã, eu tenho um momento que eu posso atender o senhor, ou você, como vocês. E ele Sim, vai, aos poucos, ele vai entrando nesse ritmo, porque ele já viu a sua agenda da semana, ele vai socializando isso, internalizando que realmente aquela situação ela pode esperar. Ou, se realmente não puder esperar de jeito nenhum, eu olho para dentro da rotina da escola daquele dia, se eu consigo movimentar alguma atividade de horário ou se eu consigo delegar aquela demanda para outra pessoa. incrível. E Daniele, talvez para quem também esteja nos assistindo, coordenadoras podem pensar, nossa, mas no ensino médio eu vou conseguir falar não para o professor e eu vou conseguir ter segurança, ele vai respeitar o que eu vou fazer aqui, e aí como você falou, e o professor ele respeita
o ritmo na coordenação, né? E em algum momento, E essa insegurança, né, de liderar o professor com sutileza, com segurança, quando você teve a oportunidade de fazer a matrícula no método, você ficou em dúvida? Ah, será que eu me inscrevo? Será que não? Quais eram as suas dúvidas, Daniele? eu fiquei com muitas dúvidas, assim, porque eu já tinha um apoio, né, com relação à coordenação, mas era algo muito técnico. Então, as principais dúvidas. Será que é mais uma plataforma? Como seria, a assistência que eu ia receber? Será que eu tenho, vai ser só mais uma coisa para dar conta? Será que eu vou ter realmente tempo de participar das aulas, de estar consultando a plataforma, de acompanhar direitinho? Essas foram as dúvidas que mais me inquietaram assim, com relação ao método. Principalmente, e se valia a pena, né, gente? A gente se pergunta isso. A gente sabe que professor no Brasil, a gente sabe como é a valorização, né, profissional. E eu fiquei, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí comecei a assistir as lives, né, outras coordenadoras falando da eficiência do método, realmente, que estavam conseguindo acompanhar. A aula fica gravada, o material fica à disposição. Você pode consultar, pode interagir. Tem os grupos de Telegram que as meninas estão sempre trocando ideias, trazendo sugestões, assim, cada coisa linda, cada material bacana. Você diz, como que eu não pensei nisso, né? E as meninas estão sempre alimentando, as meninas não só Marcela e Carol, mas as outras coordenadoras também estão sempre alimentando com sugestões. Um espaço que me deixa muito leve, porque eu consigo falar no grupo sem me sentir culpada, porque eu estou falando com alguém que entende a realidade que eu vivencio. Como eu falei antes, o gestor tem muitas, muitas, muitas atribuições. Mas se ele nunca vivenciou a Sim. coordenação, ele não vai saber, não vai entender o que é. Você está no centro de uma engrenagem, assim, tudo girando à sua volta, tudo girando à sua É. volta. Ô, Daniele, e aí você falou um ponto importante. Olha, Marcela, aí eu falei, ah, mas será que vale a pena? Né? Será que tudo isso é verdade mesmo? E aí você viu o que de diferente no método que te fez acreditar? Então, uma das principais coisas, né? Você diz antes de fazer a inscrição, Isso. os depoimentos das meninas, né? Que sempre estavam vindo trazer depoimentos reais, assim, de como essa mudança tinha acontecido. Eu fiquei, não, gente, não é possível. Que tanta gente dizendo a mesma coisa, que funcionou, que deu certo, que é bacana. Eu vou experimentar, vou pagar para ver, né? E realmente deu certo. Foi um divisor de águas para mim, a coordenação, mesmo, de verdade. E Daniela, um dia você estava do outro lado, né, assistindo e pensando, Uhum. poxa, mas será que essa história é verdade? E hoje você está aqui compartilhando a sua história. Que momento incrível, não é? Isso. Eu fiquei um pouco assim, né? Eu sou muito introvertida, não sou tímida, mas sou introvertida. Mas eu resolvi aceitar o convite, né? Porque a gente se sente muito sozinho na coordenação, muito sozinho mesmo. E ver alguém contando êxito de uma situação que a gente às vezes não vê uma luz no fim do túnel, pode mudar a sua vida de repente. Ver alguém contando que deu certo, que conseguiu, que avançou, né? Alguns conseguem progresso mais rápido, outros mais, cada um no seu ritmo, mas foi o que me fez resolver fazer a adesão. Não vou experimentar. Ver o que tem diferente, ver o diferencial dessas meninas aí. E que bom que você resolveu experimentar e mudou a sua vida na coordenação, como você falou. Foi um divisor de águas na sua vida. Nós falamos aqui dessa importância, Daniele, de lidar com o professor, do quanto nós, coordenadoras, precisamos também perceber que precisamos aprender, que não é só ocupar um cargo. E você, durante um tempo, ficou acompanhando aqui os conteúdos, até se inscrever no método, que foi o que você disse, né, Marcela? Eu fiquei acompanhando sem me inscrever. E existe uma situação muito, muito interessante, que a gente fica trazendo para vocês aqui as dicas diariamente. Só que as dicas, chega uma hora que a coordenação ela é um cargo de liderança. Não dá para ser raso, né? É preciso ter todo um material, todo um método para guiar com segurança, prática, com
os professores. E, Daniele, se você tivesse continuado só com as dicas na internet, só com as dicas que a gente traz nas redes sociais, você hoje como estaria na coordenação? E hoje, tendo um método completo para lidar com o professor, sendo nossa aluna mentorada, como é a coordenadora Daniele antes com as dicas e a coordenadora hoje com o método completo? Então, como você falou, né? As dicas elas trazem pequenas sugestões, apontamentos. E quando você está lá no método, você consegue ter acesso aos materiais, você consegue ver e rever as aulas. Muitas vezes, a mesma aula que você, a perspectiva que você tem de uma aula hoje não é a que você vai ter daqui a 2 semanas, 3 semanas, porque você já vivenciou outras coisas dentro da escola, né? Eu era muito insegura, principalmente com a questão de pontuar professor. Eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu realmente tinha receio. Eu disse, não, realmente não posso. Como é que eu vou pontuar um professor com algo que é da área dele, que é do componente dele? Como é que eu vou chegar para fazer isso? Principalmente os mais experientes. Eu tenho um professor aqui hoje que foi meu professor. Então, eu cheguei a ouvir, assim, quando você nasceu os dentes, você já tá falando. Então, isso é assim, um desafio mesmo, né? Eles fazem para desafiar. E uma coisa que o método me ensinou, e foi o que uma das coisas, né? E que me fez mudar a postura. Para pontuar, eu preciso ouvir primeiro, né? Ouvi-los, acolher a fala, que muitas vezes não é resistência por resistência, porque realmente é muito difícil você mudar Sim. algo que você aprendeu daquele jeito e faz há 20 anos daquele jeito. E alguém que está chegando agora realmente vai dizer que você precisa mudar. É muito E é difícil. legal falar dessa resistência que você falou, porque talvez a coordenadora que chegou aqui, está acompanhando a live, possa ter a mesma resistência. Mas eu sempre fiz assim, eu sempre falei dessa forma, eu nunca consegui me organizar. Os professores, eles sempre me questionaram nas reuniões, sempre foi desta forma. E aí vem a Daniela dizer assim: olha, não precisa ser desta forma na coordenação. Você pode ter propriedade e segurança para falar com o professor, mesmo no ensino médio. Você não precisa dar conta de tudo na escola para ser uma boa coordenadora. O que você precisa é saber o seu papel, se posicionar e, liderando com sutileza, ser respeitada pelos professores. Que incrível, Daniele. E é muito pertinente a gente falar do ensino médio, que existem grandes desafios. Estou muito feliz pelo trabalho que você tem realizado. Parabéns, Daniele. Parabéns de verdade por estar aqui com a gente hoje, por ter enfrentado todos esses desafios. E olha que não foram poucos, hein? Não foram poucos. Os desafios eles sempre vêm, né, gente? Sempre vêm. Mas quando você tem assistência, quando você tem subsídios para buscar soluções, né, estratégias para desenvolver, é muito mais fácil de você passar por isso. E principalmente quando você vê pessoas que já vivenciaram aquilo ali, compartilhar essa experiência com você, tenha calma, olha, a gente fez assim, experimentou assim, isso aí é normal, não é você que não está sabendo fazer, isso é normal, tem dessa forma, totalmente diferente do que você compartilhar. Às vezes a gente compartilha, e já aconteceu comigo, né? Bom, já estou na escola, conheci alguns há muito tempo, a gente compartilha no começo, achando que ainda é visto como um par, e acaba sendo mal interpretado, né? Porque naquele momento você não é mais visto como um par. E essa relação ela fica muito delicada. É uma linha muito sutil, assim. A partir do É momento uma linha muito que sutil e aí requer, como você disse lá no início, a coordenação aprender, que precisa ter a aprende consciência, aprender, exatamente. Então, às vezes a gente pensa que não, que é só como você falou, para um cargo. Não, eu preciso aprender a lidar com pessoas. Dani, muito obrigada por essa conversa. Prazer incrível ter compartilhado a sua história. Obrigado pelo seu tempo, por abrir aqui o seu coração. E como você disse, é muito bom para quem está dentro do problema ver que existem outras possibilidades e fazer de uma coordenação diferente, como você conseguiu. Parabéns, Daniele. eu que agradeço a experiência e recomendo demais. Quem tiver a oportunidade de fazer a adesão, vocês não vão se arrepender, não. É muito válido mesmo, muito enriquecedor. Obrigada, Daniele. Então, nos vemos dentro do método. Obrigada. Nada, boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. É. Daniele, coordenadora.
coordenadora da rede pública no ensino médio. Quando assumiu a coordenação, enfrentou uma resistência gigantesca dos professores com o seu cargo, com aceitar as suas orientações, professores experientes. Será que você já viu uma história semelhante a essa? E aí a Daniela mudou essa situação, dominando seu papel, se posicionando com segurança, respeito e parceria dos professores, mesmo na rede pública. Mas isso só foi possível, como ela mesma disse, o dia que eu percebi que eu preciso aprender. A situação não dá para continuar. E se esse for o seu momento de decidir a aprender a lidar com o professor, e você viu que existe uma forma simples e fácil, fazendo com que você tenha segurança em menos de um mês, então a hora é essa. As inscrições do método Liderar com Sutileza estão abertas, é por tempo limitado. Para você fazer a sua matrícula e fazer parte deste programa e saber todas as informações, é só você clicar no link que tem na descrição do vídeo, aqui na bio do perfil no Instagram, tá? No YouTube e no Facebook tem na descrição. Já aqui no Instagram, é na bio do perfil. Clica, acessa o site, veja todas as informações do método, que é por tempo limitado, com desconto também. Se você quer saber como lidar com o professor com segurança, seu lugar é aqui. Vem que estamos esperando do outro lado.